Você já parou para refletir sobre a origem da humanidade e se perguntou como é possível que de um único casal, Adão e Eva, tenham surgido povos tão diferentes em aparência, língua e cultura? Essa é uma dúvida comum. E muitos até se questionam se Deus teria criado outras pessoas em diferentes lugares do mundo. Mas a Bíblia é clara ao dizer que toda a humanidade veio de uma única raiz, de um só homem e de uma só mulher. A questão é entender como, a partir dessa origem, se desenvolveu tamanha diversidade. Em Gênesis 2:7 lemos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. Esse detalhe é fundamental. O texto não diz que Deus moldou o homem de algo branco como a neve ou sem cor, mas do pó da terra. O solo da região do Oriente Médio, associado ao Éden, possui tonalidades que variam entre o marrom, avermelhado e o escuro fértil. Além disso, a palavra hebraica, usada para terra, Adamá, está relacionada à mesma raiz do nome Adão e significa justamente aquele que vem do solo fértil e avermelhado. Isso indica que a primeira humanidade carregava em si um tom natural que representava vida e fertilidade, não algo pálido ou uniforme. Mas existe outro detalhe ainda mais impressionante. Atos 17:26 declara que de um só sangue fez Deus toda a raça dos homens. Isso nos mostra que dentro de Adão e Eva já estavam presentes os elementos genéticos, capazes de originar todas as variações humanas. Deus, em sua sabedoria, colocou no DNA do primeiro casal a riqueza que, com o tempo, se manifestaria em cores de pele diferentes, em formatos de olhos, cabelos e outras características físicas que hoje distinguem os povos. A Bíblia mostra que a diversidade não nasceu por acaso, nem por criações separadas. Ela foi sendo revelada ao longo da história da humanidade. Após a queda, a humanidade se espalhou. Com o passar do tempo, chegamos ao relato do dilúvio. A terra foi purificada das maldades, e a história humana recomeçou com Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. A partir desses 3 homens, nasceram diferentes nações. A Bíblia detalha em Gênesis 10 a chamada Tabela das Nações, que mostra como cada filho de Noé deu origem a povos distintos. Sem foi associado às nações semitas, incluindo hebreus, árabes e outros povos do Oriente Médio. Cã foi associado a regiões africanas e também partes da Ásia. Jafé foi ligado aos povos que se espalharam pela Europa e algumas regiões da Ásia Menor. Esse espalhamento, somado às condições ambientais, foi determinante para a diversidade. Nas regiões de clima quente, como África e Oriente Médio, a pele mais escura se tornou uma proteção natural contra os efeitos nocivos do sol. Já em áreas frias e com menos luminosidade, como o norte da Europa, a pele clara favoreceu a absorção de vitamina D. Ou seja, as próprias adaptações ao ambiente foram moldando as características externas. Isso não diminuiu a unidade da humanidade, mas mostrou a genialidade de Deus em criar um corpo humano capaz de sobreviver e prosperar em qualquer parte da Terra. Outro ponto decisivo na narrativa bíblica é a Torre de Babel, registrada em Gênesis 11. Até ali, toda a humanidade falava uma mesma língua e vivia unida. Porém, os homens, em sua soberba, quiseram construir uma torre que chegasse aos céus para fazerem um nome para si mesmos. Deus então confundiu as línguas e espalhou os povos pela terra. Esse momento histórico não apenas separou culturas e idiomas, mas também marcou o início de um processo de isolamento entre grupos humanos. Esse isolamento geográfico e cultural contribuiu para que cada povo desenvolvesse traços únicos, tradições próprias e até aspectos físicos mais distintos. Mas a diversidade não se explica apenas pelo clima ou pelo isolamento. Existe também a miscigenação, que sempre esteve presente na história bíblica. Moisés, por exemplo, casou-se com Sípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian. E a própria Bíblia nos mostra que sua esposa era de um povo diferente, possivelmente de pele mais escura. Ruth, a Moabita,
também entrou para a genealogia de Davi e de Jesus Cristo. Esses exemplos demonstram que a união entre diferentes povos fazia parte do plano divino para enriquecer a humanidade, tanto cultural quanto geneticamente. A ciência confirma o que a Bíblia já mostrava. O DNA humano é incrivelmente variado e flexível. Dois irmãos podem nascer com tons de pele diferentes, mesmo sendo filhos dos mesmos pais, dependendo das combinações genéticas herdadas. Isso mostra que, em Adão e Eva, havia carga genética suficiente para que seus descendentes apresentassem ampla diversidade. Quando povos diferentes se uniram ao longo da história, novas combinações surgiram, ampliando ainda mais essa variação. É exatamente por isso que países como o Brasil apresentam tanta riqueza étnica e cultural. Somos resultado de séculos de miscigenação entre indígenas, africanos, europeus e outros povos. Mas é importante destacar que, para Deus, essa diversidade não diminui a unidade. Pelo contrário, a palavra mostra que todos temos o mesmo valor diante do Criador. Paulo escreve que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus. Em Apocalipse 7:9, temos uma das visões mais lindas da Bíblia. João descreve uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, vestidos de branco e com palmas nas mãos. Essa passagem deixa claro que a diversidade não será apagada na eternidade, mas celebrada como parte do plano divino. Se olharmos com cuidado, perceberemos que características como cor da pele, formato dos olhos ou tipo de cabelo não dizem absolutamente nada sobre valor espiritual ou proximidade com Deus. Elas são apenas expressões externas da criatividade divina, moldadas por fatores ambientais, históricos e genéticos. O que realmente importa é o coração do homem diante do Senhor. Diante disso, somos chamados a reconhecer que não existe superioridade de um povo sobre o outro. Todos fomos criados do mesmo barro e recebemos o mesmo sopro de vida. A diversidade é um presente de Deus e deve ser motivo de celebração, não de divisão. Então, da próxima vez que você olhar para alguém diferente de você, lembre-se de que essa diferença é apenas externa. Dentro de cada ser humano bate um coração que foi formado pelo mesmo Criador. Somos irmãos em essência, chamados a viver em amor, respeito e unidade. E eu te pergunto, você já tinha parado para pensar que a miscigenação, a adaptação e até os planos de Deus, registrados em histórias como a Torre de Babel, fazem parte de um mesmo projeto divino de diversidade? Já tinha imaginado que a variedade humana não é obra do acaso, mas do Criador que desejou um povo múltiplo e colorido, mas espiritualmente unido em Cristo? Compartilhe sua reflexão nos comentários, porque ela pode edificar outras pessoas que também têm dúvidas sobre esse assunto. E se esse estudo falou ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Assim, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. E juntos, poderemos levar a palavra de Deus a lugares cada vez mais distantes. Que o Senhor te abençoe grandemente e até o próximo estudo.